Estamos de volta, galerinha. Mandar um abraço para você que acompanha a gente no YouTube, TV Gazeta de Alagoas. O Cristiano está acompanhando a gente nesse canal, mandando um abraço direto de João Pessoa. Rapaz, Boa, a gente está ficando velho? nacional, hein? Pois Daqui a é. pouco estamos chegando lá nos Estados Unidos da América. Valeu demais por estar acompanhando a gente. E aí a gente fala nesse bloco sobre o CRB, porque ontem falamos sobre jogadores que poderiam estar indo embora do Galo, do Ninho do Galo. Mas tem gente querendo voltar ao Ninho do Galo e Matheus Guimarães vai trazer essas informações para a gente nesse momento, né, Matheus? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez para você, Guilherme, para o nosso Matson Delano também. Não só um jogador que quer voltar para o Ninho do Galo, mas como dois. A gente vai explicar. O CRB, nesse momento, negociando os próximos jogadores para a temporada de 2026. Tem dois nomes conhecidos que já passaram pelo CRB. São eles o lateral esquerdo Igor Karius e o atacante João Neto. Quais são as situações desses dois jogadores em apuração com o nosso Iverson Fernandes do Timaço da Gazeta? O Igor Karius é uma negociação difícil. O Igor saiu aqui do CRB, ele jogou na temporada 2019 e 2020, passou dos 100 jogos pelo CRB, foi até bem pelo clube. Depois foi para outros clubes como o Cuiabá e chegou no Sport Clube do Recife, onde ele conseguiu subir da segunda para a primeira divisão e jogou a primeira divisão com o Sport Clube do Recife. Nesse momento, ele é um jogador de Série A, tem mercado, mas a negociação, apesar de ser considerada difícil, está andando. Ou seja, o CRB aos poucos vai avançando para contar com esse retorno do Igor Karius. Outro jogador que deve retornar, muito provavelmente ao CRB, é o João Neto. Esse passou mais recentemente pelo CRB, ano passado, 2024, ficou marcado na história do clube porque marcou os 2 gols do 2-0 do CRB contra o Fortaleza no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, resultado esse que possibilitou a disputa em pênaltis e também nas penalidades ele marcou um gol. O João Neto era emprestado do Fluminense ao CRB naquele momento. O Fluminense pediu o retorno do João Neto por conta de uma situação com seus centroavantes na época. O Cano se machucou, o John Kennedy estava para ser vendido e o João Neto retornou. Jogou pouco no Fluminense, foi emprestado para fora do país e nesse retorno ao futebol brasileiro deve ser o reforço do CRB. Apesar dele ser centroavante, o CRB trabalha para trazer outro centroavante, muito provavelmente o centroavante titular para concorrer com o Mikael. E a terceira peça nesse baralho é um interesse. Esse está menos avançado. O interesse que rolou nessa manhã do CRB com o Paulinho Boia. Esse é um sonho antigo do CRB. O CRB já tinha sondado ele nessa temporada para defender no Clube de Regatas do Brasil. E o Galo tem um interesse no jogador que foi revelado pelo São Paulo, passou por Juventude, futebol ucraniano e português. Essa situação ainda é muito embrionária, muito inicial. Então o Paulinho Boia pode ser um reforço do CRB ou apenas não passar dessa situação de sondagem. A curiosidade é que o Paulinho Boia trabalhou com o executivo de futebol Ari Barros no Paysandu. Então tá aí o CRB se movimentando no mercado. Para resumir novamente, Igor Karius, negociação difícil para ele sair do esporte, vindo para o CRB, porém muito considerada, apesar de ser considerado muito difícil, é uma negociação que está andando. João Neto deve voltar para o CRB, é uma negociação mais fácil, e o Paulinho Boia é uma situação de interesse do CRB. Mas pelo menos, Guilherme, começaram a aparecer os nomes do CRB para a temporada de 2026. Volto com você e com o Matson aí no estúdio.